Havendo número regimental, declaro aberta a segunda reunião extraordinária da Comissão de Educação, Cultura e Esporte da primeira sessão legislativa ordinária da 54ª legislatura. Submeto à apreciação do plenário a dispensa da leitura da ata da reunião anterior e a aprovação da mesma. Os senadores e senadoras que estiverem de acordo permaneçam como estão. Aprovada. A presente reunião atende ao requerimento número 1 de 2011, de minha autoria, convidando o excelentíssimo senhor ministro da Educação, Fernando Haddad, que já se encontra aqui à mesa, para participar da abertura dos trabalhos dessa comissão, com vistas a expor as diretrizes do plano de governo para os próximos 4 anos. Dando início à audiência, que o regimento diz que é pública, mas que não é tanto assim, porque a palavra é reservada aos senhores e senhoras senadores. O ministro já tomou assento à mesa, vamos dispensar a formalidade do convite. E, sem mais delongas, passo a palavra ao ministro Fernando Haddad, que vai conversar conosco sobre os projetos do Ministério da Educação. Ministro Fernando, com informalidade e objetividade. Muito bom dia a todos, senadores e senadoras. Eu cumprimento a todos na figura ilustre do companheiro Roberto Requião, senador e presidente dessa comissão, com quem eu tive o privilégio de conviver durante o seu governo à frente do Estado do Paraná, com o qual nós mantivemos excelentes relações de trabalho e de parceria. Cumprimento todos os senadores e senadoras que me dão o privilégio dessa audiência. É costume do Ministério da Educação se fazer presente na abertura dos trabalhos legislativos. Eu tenho tido a honra de ser convidado a cada abertura e participar. Senador Wellington Dias, bom dia. E eu penso que essa prática tem favorecido enormemente o trabalho do Ministério da Educação e a parceria do Executivo com o Legislativo. Eu digo isso animado por uma recente publicação do Ministério da Educação, em que foi compilada, senador Requião, toda a legislação educacional produzida no período 2003-2010. Ali, os senhores vão encontrar 2 emendas constitucionais que praticamente reescreveram o capítulo da educação da nossa Constituição. Vão encontrar cerca de 50 leis sancionadas e um conjunto de 52 decretos pactuados com o movimento social, com a sociedade civil organizada e com a comunidade educacional do país. Portanto, nós estamos falando de mais de 100 atos, 100 normas, que vão desde a criação do Fundeb, do Piso Nacional do Magistério, do Findadru e da obrigatoriedade da matrícula de 4 a 17 anos, até a regulamentação da educação especial com a dupla matrícula, a educação indígena com os territórios etno-educacionais, educação no campo e assim por diante. Não houve assunto que esta Casa e a Câmara dos Deputados não tratou. Todos os assuntos importantes da área da educação foram devidamente tratados pelo Legislativo e, para nossa alegria, nós podemos dizer que esse conjunto, que essa legislação, eu repito, são 2 emendas constitucionais e 50 leis sancionadas, leis estruturais. Eu não estou falando das pequenas leis que muitas vezes chegam à casa para corrigir uma redação, estou falando de leis estruturantes. Toda essa legislação foi praticamente aprovada por unanimidade. As emendas constitucionais, as leis, praticamente todas por unanimidade. E por que eu faço referência a isso? Porque isso não é mérito, evidentemente que não poderia ser mérito do Executivo apenas e nem do Legislativo apenas. Isso é mérito, primeiro, da sociedade que amadureceu e colocou a educação num patamar de discussão
como política de Estado, não política de governo, e capaz de tratar os assuntos educacionais, deixando de lado as clivagens partidárias, muitas vezes artificiais, quando o tema é educação, e colocando no centro das atenções o direito do educando. Ou seja, tanto Senado quanto Câmara souberam se despir, né, dos preconceitos, de dogmas e de falsas clivagens e contradições, e alçaram a educação a uma condição que ela nunca vivenciou. Então, aprovar praticamente toda a legislação, e eu estou falando de 400 páginas de legislação, né? Aprovar tudo isso por unanimidade, muitas vezes por voto de liderança, significa dizer que nós avançamos muito no diálogo com o Legislativo e com a oposição em particular, que também teve a grandeza de apresentar as suas objeções, as suas sugestões, as suas críticas no momento certo e verificarem o acolhimento dessas sugestões, quando pertinentes, para o aperfeiçoamento dos textos que foram, ao final, promulgados ou sancionados pelo Presidente da República. Então, eu penso que é com esse espírito que nós queremos abrir os trabalhos legislativos desse ano, sobretudo um ano especial, porque nós teremos diante de nós a tarefa de aprovar o Plano Decenal de Educação 2011-2020. Esse plano é fruto de 3 conferências nacionais, uma conferência da educação básica, uma conferência da educação profissional e uma conferência nacional de toda a educação, todas as modalidades, níveis, etapas, né? E que produziu um texto que foi a base do trabalho que o Ministério fez para compilar metas factíveis, né? Claras, mensuráveis e enxutas para que a sociedade possa controlar a execução do plano. O que nós queremos é aprovar um plano que tenha não apenas forte participação social na sua elaboração, mas, sobretudo, na sua execução. Nós queremos transformar o plano numa espécie de carta direcionada a cada cidadão, para que cada família possa acompanhar no seu município, no seu estado, no conjunto do país, o cumprimento das metas estabelecidas. Esse plano traz muitas inovações. Esse plano, ele, em primeiro lugar, pela sua abrangência. Nós procuramos estabelecer metas da creche até a pós-graduação, sem pular nenhuma etapa, sem pular nenhum nível de ensino, mas todas as metas são quantificadas e, portanto, ao serem mensuráveis, podem ser acompanhadas ano a ano por meio da publicação dos censos, tanto do INEP quanto os dados do IBGE. Então, nós vamos poder fazer um acompanhamento fino dessas metas a partir da sua aprovação. Em segundo lugar, é um plano que incluiu aquilo que estava ausente do plano anterior, que são as metas relativas à qualidade do ensino. Então, nós criamos indicadores de qualidade, tanto para a educação básica quanto para a educação superior, e nós não estaremos perseguindo apenas agora dados quantitativos. Nós vamos perseguir metas qualitativas, com acompanhamento fino e com aderência das metas nacionais aos exames, inclusive internacionais, dos quais o Brasil participa, né? Esse é um segundo diferencial do Plano Nacional de Educação que chegou à Câmara dos Deputados. Um terceiro diferencial, também muito importante, um foco muito marcante na figura do profissional da educação. Ou seja, há metas específicas, tanto de formação dos profissionais da educação, de apoio aos profissionais da educação, mas, sobretudo, de valorização da remuneração do profissional da educação. É a primeira vez que o país estabelece uma meta dizendo que
o salário médio do magistério não pode ser inferior ao salário médio dos demais profissionais de nível superior do país ao final desta década. Nós queremos que a média salarial, que hoje está em 60%, atinja 100% da média dos demais profissionais com nível superior. Porque nós não podemos continuar perdendo talentos para outras profissões, talentos vocacionados para o magistério, que é o que tem ocorrido muitas vezes. Em especial, nós aumentamos em 84% o número de formandos em licenciaturas de 2002 para 2009, que é o último censo divulgado. Em apenas 7 anos, houve um aumento de 84% na formação de licenciados. Não obstante isso, ainda há falta de professor no país. Por quê? Porque muitos não veem, mesmo depois de formados, numa licenciatura, a carreira docente como uma carreira atraente e procuram outras oportunidades de trabalho. Isso precisa parar de acontecer e independe do esforço apenas do Ministério da Educação. Nós dependemos de uma lei federal, que é a lei do piso, né, que foi fixado recentemente em R$ 1.187, o que para a região norte e nordeste é um valor que dobra aquele valor encontrado 10 anos atrás, mas é um valor ainda insuficiente, portanto, os planos de carreira precisam estar coerentes com essa perspectiva de valorização do professor. Então, nós conseguimos, em 20 metas, contemplar da creche à pós-graduação, incluir as metas de qualidade e reconhecer na figura do professor a figura central para continuarmos o ciclo virtuoso que estamos vivendo de melhoria das condições de ensino no país. E há uma última meta, também derivada de uma emenda constitucional, que é a meta que estabelece, sem chance de veto agora, estabelece um percentual do PIB a ser investido em educação por parte do Estado brasileiro. E nós oferecemos a tese de que o Brasil tem que alcançar 7% de investimento público em educação como proporção do produto interno bruto. Eu lembro aos senhores que essa meta foi vetada no plano anterior, sob a alegação de que ela conflitava com a lei de responsabilidade fiscal. Qual foi a estratégia do Ministério da Educação? Nós fizemos incluir na Constituição, portanto, uma norma de hierarquia superior à lei de responsabilidade fiscal, uma determinação de que o Plano Nacional de Educação fizesse constar uma meta específica sobre investimento público em educação como proporção do PIB, e por isso já o projeto de lei contemplou essa possibilidade, que agora atende a essa norma que é constitucional. Então, eu penso que, sem prejuízo dos aperfeiçoamentos que serão feitos pela Câmara e pelo Senado, eu entendo que o PL encaminhado é um bom início de conversa. Obviamente que teremos aí alguns meses na Câmara, alguns meses no Senado, para dialogarmos sobre o plano, sintonizar, fazemos a sintonia fina desse plano com os anseios do país, mas eu entendo que essas metas estão coerentes com a evolução da educação brasileira na última década. Né? Faço referência específica à evolução do IDEB e à evolução do Brasil no PISA. A evolução do IDEB, até 2009, atendeu todas as metas propostas por ocasião do lançamento do Plano de Desenvolvimento da Educação. Ou seja, o país está reagindo ao sistema de metas de qualidade, que era algo que muito pouca gente considerava quando as metas foram lançadas. Quando as metas de qualidade foram lançadas, o sentimento era de incredulidade. As pessoas imaginavam que o Brasil não teria condição de cumprir as metas que foram estabelecidas. E metas que são aferíveis a cada 2 anos pela aplicação da Prova Brasil em todas as escolas públicas do país. Dados são divulgados na internet para o acompanhamento do cidadão, escola por escola, município por município, rede por rede,
para que nós tenhamos condição de saber quais foram os municípios e estados que cumpriram, quais os que não cumpriram, e dar condições ao Ministério de fazer chegar o recurso que foi triplicado, nosso orçamento triplicou de 2005 para cá. Esses recursos estão chegando agora com mais facilidade aos municípios que mais precisam. E eu não estou falando apenas dos 10 bilhões de reais de aporte da União para efeito de complementação do Fundeb. Eu estou falando de todos os recursos, inclusive o de uso discricionário pelo Ministério. Esse uso discricionário deixou de ser tão discricionário como era. Por quê? Porque agora há uma determinação de decreto presidencial que impõe ao Ministério fazer chegar o recurso nos municípios com os menores indicadores educacionais, tanto quantitativos quanto qualitativos. Então, se nós fomos capazes até aqui de cumprir as metas de qualidade estabelecidas no PDE, em grande medida cumprir as metas de quantidade, né? Sobretudo no que diz respeito à pré-escola, ensino fundamental. No que diz respeito à educação superior, há aí uma pequena divergência em relação à abordagem que se faz, em relação à meta do plano anterior. Se usa a taxa líquida ou se usa a taxa bruta. E por que o MEC defende a utilização da taxa bruta para a aferição dessa meta de 30% de 18 a 24 anos na universidade? Por uma razão simples. Quando nós abrimos uma vaga no ProUni, ou no FIES, ou no REUNI, ou na Universidade Aberta, ou no Instituto Federal, quando nós abrimos oportunidades educacionais, num país que está vivendo a sua maior expansão de acesso à educação superior da história, você não consegue circunscrever essas vagas novas à população de 18 a 24 anos. Muitos cidadãos com 25, 26, 30, 31 anos veem na abertura de vagas a oportunidade que não tiveram quando estavam na idade de cursar uma universidade. Então, nós temos hoje metade da comunidade universitária, praticamente metade, tem mais de 24 anos. Mas por que eles estão regressando à universidade? Porque as oportunidades estão sendo abertas. Então, num país desenvolvido que já deu conta da sua dívida educacional, é fácil definir a taxa líquida. Mas num país que só agora abriu os olhos para o acesso à educação superior, estamos falando de alguma coisa em torno de pós-Constituição de 88, vamos dizer assim, começa uma expansão e ela tem uma inflexão importante nos últimos 5 anos. Nós saltamos de 3,5 milhões para 6 milhões de universitários no país, com esses programas a que eu fiz referência. Você não consegue circunscrever a matrícula à população de até 24 anos. É natural que as pessoas mais velhas, um pouco mais velhas, percebam a oportunidade de ter uma bolsa do ProUni, de ter um financiamento estudantil e regressem à universidade. Isso é bom para o país, porque nós estamos educando aqueles que são os pais das crianças que estão na escola. Então, é a família toda que está, de certa maneira, sendo contemplada por políticas educacionais de acesso. E isso é muito bom, porque no curso de uma geração, você muda de patamar. As metas, do meu ponto de vista, são metas ambiciosas. Não será fácil para o Brasil atingir, até 2021, a média dos países da OCDE. Nós estamos falando de países com 3 vezes a renda per capita brasileira, 3 vezes a renda per capita. A maioria dos países não participa dos exames internacionais, só 1/3 dos países participa dos exames internacionais. Todos os países, praticamente, têm renda per capita superior à brasileira. Os países de médio desenvolvimento e baixo desenvolvimento sequer participam dos exames. Então, essa meta de, em 2021, chegar à média dos países da OCDE, do meu ponto de vista, é uma meta extremamente ambiciosa, que em 2009 foi cumprida. Se nós considerarmos o PISA de 2000, 2003, 2006 e 2009, o que nós vamos verificar? Nós estamos no pior momento da educação brasileira, no ano 2000,
e de lá para cá tem havido uma evolução progressiva que, inclusive, chamou a atenção do Departamento de Estatística da OCDE, que está vindo ao Brasil este mês para fazer um documentário a respeito da evolução dos indicadores brasileiros na educação. Então, nós tivemos um crescimento que é o terceiro maior dentre todos os países participantes. Só Luxemburgo e Chile ficaram com um desempenho incremental superior ao do Brasil, sendo que Luxemburgo é um país com menos de 1 milhão de habitantes e o Chile é um país com menos de 10% da população brasileira. Todos os demais participantes tiveram um incremento inferior ao do Brasil e muitos países envolvidos tiveram uma redução do desempenho nos exames internacionais, sendo que a média da OCDE permaneceu a mesma entre 2000 e 2009, porque alguns países melhoraram e outros países pioraram. Então, a média permaneceu estável durante 10 anos e o Brasil teve o terceiro maior incremento. É óbvio que nós temos que reconhecer que nós temos um longo caminho a trilhar, mas todos os relatórios internacionais mostram cabalmente que o Brasil está no caminho certo. Eu não vi nenhum relatório internacional, seja da Unesco, seja do Banco Mundial, seja da OCDE, colocando o Brasil numa situação crítica. Ao contrário, os relatórios mencionam os avanços da educação brasileira e fazem referência às ações específicas que foram tomadas para que esse resultado fosse alcançado. Eu entendo que o Brasil, como nação, dá mais valor à educação hoje do que nunca. As famílias estão mais atentas à realidade educacional. A pressão sobre os sistemas de ensino é uma pressão que eu considero forte, tanto as instituições de ensino superior quanto as escolas, que têm o seu desempenho mensurado, como eu disse, a cada 2 anos. Então, isso tudo cria um caldo de cultura muito favorável, que combina financiamento ampliado, gestão dos recursos, valorização do magistério e dos trabalhadores da educação e avaliação continuada, de maneira que nós possamos acompanhar a evolução do desempenho nas provas nacionais. Então, esse é basicamente o pano de fundo do nosso trabalho. Posso, ao longo do debate, detalhar um pouco melhor quais são as iniciativas que o MEC pretende tomar ao longo dos próximos anos para que esses resultados continuem sendo alcançados e faço referência ao esforço de governadores e prefeitos, porque sem o apoio de governadores e prefeitos, essas metas da educação básica não seriam atendidas. Estou na presença de vários ex-governadores aqui que sabem do que eu estou falando. Quer dizer, o esforço dos governos estaduais e dos governos municipais para colocar a educação de qualidade na agenda é algo que merece consideração e respeito por parte de todos nós. E o que nós esperamos é que, com essa nova safra de governadores recém-empossados, esse ciclo se mantenha e a parceria com o Ministério da Educação se fortaleça. Quero dizer que já estive na presença dos atuais secretários estaduais de Educação e vejo que o clima até melhorou. O clima é cada vez melhor. Não que fosse ruim, mas ele já era bom e está melhor. Um clima de parceria, um clima de aproximação, de alinhamento das ações, de criação das sinergias adequadas, e o MEC manterá a política de receber a todos da forma mais republicana possível. Da forma mais republicana possível. Todos os governadores e prefeitos são atendidos da mesma maneira no Ministério da Educação e essa abertura é tanta que as primeiras audiências solicitadas depois da posse dos secretários foi justamente de estados governados pela oposição. Então, para nossa satisfação, a nossa mensagem aos secretários ela é compreendida de que o Ministério está a serviço de um projeto nacional e não de um projeto de governo ou de um projeto partidário, de um projeto nacional. Semana que vem teremos um evento forte do PAC 2, o convênio
o estabelecimento de convênios para as nossas supercreches do Proinfância. Nós temos meta de mais 6.000 supercreches no país e vamos iniciar o processo de convênio nesse momento, superando algumas dificuldades encontradas pelos prefeitos, que eram muito comuns até a inclusão do programa Proinfância no PAC 2, que dá mais liberdade, mais flexibilidade de ação, tanto para o Ministério quanto para as prefeituras. Quero dizer também que há governos estaduais apoiando os municípios no atendimento à primeira infância, sobretudo. Então, há parcerias sendo feitas país afora nesse sentido, e eu entendo que nós estamos num momento importante de alinhamento, de estados, municípios e União em proveito desse plano nacional. Reitero a nossa disposição sempre para o debate, para o diálogo, para a abertura, para a transparência total em relação ao nosso trabalho. Todos os dirigentes do MEC estão 100% disponíveis para essa comissão. Se convidados a virão prestar os esclarecimentos devidos. Nós prestamos muitas informações por escrito, as solicitações são recorrentes, nós procuramos atender da melhor maneira possível, e o gabinete, o meu gabinete, o gabinete do secretário executivo que está aqui, do chefe de gabinete, estão abertos para que os senhores possam participar da gestão com a familiaridade que desejarem. Nós os receberemos sempre como vocês nos recebem, de braços abertos, em audiência, para aprofundarmos a discussão, porque eu penso que o que nos une aqui é um senso comum de que nós temos avanços a comemorar, mas temos muito trabalho a fazer, e isso depende do bom diálogo do Executivo com essa comissão. Muito obrigado.